pessoal, vamos partir então para a nossa web aula de número 4. Vou ainda continuar a falar sobre os fundamentos da eletricidade, né? Então, sobre alguns elementos a gente tem que ter noção num sistema de refrigeração, né? Não só a parte mecânica, onde faz a troca de calor ali e refrigera, né, o ambiente, mas também a parte elétrica, né? A gente sabe que o acionamento desses equipamentos utiliza o principal meio, a eletricidade, certo? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Eu vou falar de alguns componentes então. Bom, o primeiro que a gente tem aí é o transformador, né? Bom, é, um transformador, pessoal, o que que é? É, Quando se gera energia, né, a gente sabe que a maior parte da nossa energia vem de Itaipu, né? Itaipu está bem longe, né? Você vê que ela está lá na fronteira com o Paraguai, né? Óbvio, tem outras hidrelétricas menores que atendem algumas demandas, né? Mas boa parte da nossa energia vem lá de Itaipu. Então, para percorrer grandes distâncias, essa energia tem que estar em uma alta tensão. E na nossa, vamos dizer assim, ponta final, onde a gente consome, a gente até utiliza muitos, a gente até utiliza uma boa parte dessa tensão, porém tem que ser bem menor. Então, para fazer essa transformação, a gente utiliza o transformador que a gente utiliza usando o efeito da indução da corrente elétrica. Então, foram descobrindo que a corrente elétrica ela gera um campo eletromagnético. E a partir desse efeito de indução eletromagnética, a gente consegue, então, fazer uma diminuição ou elevar ou diminuir uma tensão, né? Dado uma tensão de entrada, ou consigo elevar ela ou diminuir. Essa relação se dá pelo número do enrolamento, né? Então a gente tem um chamado de número de espiras. Depois eu vou mostrar aí que essa relação pode fazer para aumentar ou diminuir uma tensão. Dado uma entrada, gera uma tensão de saída. Então, o transformador, ele é composto por esses três elementos. O enrolamento primário, né, que é onde a tensão de entrada, onde chega a tensão, né? Então ela gera um campo que vai gerar naquele núcleo. Esse núcleo é um, é um elemento, né? É um metal ferromagnético, né? Que ele precisa gerar um campo, então ele tem que ter facilidade em gerar esse campo magnético. Então esse campo magnético vai ser conduzido até um enrolamento secundário, né? Então ele vai produzir também uma corrente elétrica, e dependendo então, do número de espiras, ou ele diminui, ou ele aumenta a sua tensão ali para o final, onde você ou pode ser já jogado para um consumo final, ou ele pode chegar ainda para outra série de transformadores, né? Não necessariamente ele é um transformador final, ele pode ter uma série de transformações, vamos dizer, posso transformar, posso ter vários transformadores, que vai diminuir então de uma tensão maior até uma tensão bem menor ali para consumo. Bom, além do transformador, a gente vai ver também no sistema de refrigeração, não nos sistemas convencionais, sistemas pequenos, mas nos grandes sistemas, que eu preciso de um sistema de bombeamento, principalmente de fluidos, seja ele água ou outro fluido refrigerante, como por exemplo amônia, é um motor elétrico, né? Então, o motor elétrico, quando eu gero uma tensão nos seus terminais de entrada, então tem as terminais de entrada ali, ele vai converter energia elétrica, que chega na forma ali de voltagem de corrente, para mecânica, né? Então vai ter um eixo ali onde eu vou fazer essa transformação de energia elétrica para energia mecânica. Então, a aplicação na indústria geral, né? Então, nos edifícios, para movimentar elevadores, enfim, é, acionar bombas, né? Nós temos de bombeamento. Então, a gente tem inúmeras aplicações. Bom, eu não vou falar de todos os motores aqui, vou falar praticamente um que é o de indução, o assíncrono, né? Os mais utilizados na indústria, porque ele é robusto, né? Então, ele é de fácil construção, baixo custo, né? É, então, é um mais amplamente utilizado aí. Ele é utilizado em rede elétrica alternada, ou seja, eu preciso de uma fonte de tensão alternada, assim como uma corrente. E ele é basicamente formado por uma carcaça, que é a estrutura externa, né, que vai sustentar o motor de indução, então tem que ser devidamente blindado, né, pois eu não posso ter fuga dessa corrente, essa corrente tem que estar toda concentrada para gerar um movimento mecânico. Eu tenho o estator, que é a parte fixa do motor, onde fica acoplada a carcaça. Então, junto a essa carcaça, eu tenho o estator e o rotor, que é a parte móvel, né, que compõe o motor, que é onde ele de fato vai converter essa
corrente que vai induzir esse rotor, né? Um campo magnético que vai fazer o giro do eixo. Bom, então o princípio baixo funcionamento do motor, ele vai aplicar uma tensão alternada nos terminais de entrada, ou seja, chega a tensão até o estator vai criar, né, através da corrente, um campo magnético dentro do dispositivo. E dentro desse campo magnético vai possibilitar o movimento do rotor, que é o eixo central. Bom, passando agora para uma outra parte de fundamentos da eletricidade, pessoal, a gente também precisa ter noção dos instrumentos de medição das grandezas elétricas. Então, o primeiro que a gente tem aí é o amperímetro, né? O amperímetro, o que ele é? Ele mede a corrente elétrica. Bom, para colocar um amperímetro, para fazer uma medição de amperímetro, eu tenho que colocar ele em série, porque ele tem uma resistência nula, né? Quase nula. Então, ele vai estar em série para fazer essa medição de corrente. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem que tomar atenção é se a gente colocar um perímetro em paralelo, ele vai gerar um curto, vai danificar o seu perímetro. A gente sabe que a corrente ela opta pelo caminho de menor resistência. Como um amperímetro tem uma resistência nula, a tendência então é passar tudo pelo amperímetro, considerando paralelo e queimar um amperímetro. Então, essa resistência praticamente nula, né? Não quer dizer que não tenha, tem, mas é muito pequeno. É, você- ela justamente para poder passar toda a corrente e fazer a medição correta. Se tiver uma resistência, acontece. A leitura fica incorreta, os dados ficam incorretos, né? O outro equipamento é o voltímetro. Nesse caso, ao contrário do amperímetro, ele tem uma resistência infinita, ou seja, muito grande, para justamente ser colocado em paralelo para poder medir a tensão em paralelo com uma resistência, né? Então, da mesma forma aqui, ó, se você colocar ele em série, o que pode acontecer? Você vai esquentar demais seu voltímetro, pode esquentar, pode danificar ele por efeito Joule, devido ao tamanho de sua resistência, né? Então, você pode estar danificando também o seu voltímetro, nesse caso, também o seu circuito. O outro medidor que a gente tem é o ohmímetro, né, que é para medir resistência elétrica, né? Então, para efetuar a leitura da resistência, ele tem que ser ligado em paralelo com a resistência que eu desejo medir. Também eu preciso observar que ele foi construído para medir a resistência elétrica, então ele não pode ser utilizado para medir resistência ligada a uma fonte de tensão. Então, ou seja, quando ele estiver ligado no circuito e o meu circuito estiver energizado, né? Ou seja, posso trazer então riscos para o aparelho e também para o usuário. Não é isso que eu estou fazendo uma medição com a fonte de tensão ligada ali, pode gerar um choque, né? Bom, aquilo ali, todos esses medidores eu falei de forma individual. Então, questão de praticidade aí, a gente agora tem um multímetro, né? Com o avanço, a gente tem um multímetro que faz a leitura é, de todas essas grandezas em um único aparelho, né? Então, com a simples chave comutadora ali, eu posso fazer então leitura de tensão, de resistência, de corrente, né? Posso fazer N leituras aí, né? Bom, então vamos lá. Funciona da mesma forma como os medidores individuais. Então, chaveei para medir corrente. Então, as pontas de prova, geralmente é uma ponta de prova que tem no meu multímetro, eu tenho que colocar em série no meu circuito, né? Então, sei lá, pegar uma parte do circuito, interromper, pegar uma ponta de prova e fazer a ponte ali. Chavear correto. Se eu chavear ali, posso ir ligar, por exemplo, em paralelo, em amperímetro, danifico o meu aparelho. Para ler tensão, vou colocar em paralelo. E para medir resistência, tem que ser em paralelo. E uma coisa que tem que ser feito é de preferência, desligar o circuito, desenergizar ele, né, desligar da fonte de tensão, retirar a resistência, aí sim você fazer a leitura, colocar os pontos de prova na resistência e fazer a leitura. Ver quantos ohms, por exemplo, tem uma leitura da resistência. Bom,
E um instrumento, então, o capacímetro, né, é um instrumento utilizado para medir o valor da capacitância, né? Então, para medir a capacitância, né, tem que ser ligado em paralelo, também deseja medir. Ah, e o outro, aqui na questão do capacitor, né, tem mais uma coisa a ser observada. Primeiro, tem que retirar o capacitor do circuito e também temos que desenergizar ele, para ele, porque como ele armazena carga, no momento que eu colocar uma ponta de prova, pode ser descarregado. Eu posso tomar um choque também e danificar o meu aparelho. E além disso, ele dá a leitura errada, certo? Ele ainda dá a leitura errada. Então, o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer, então? Descarregar ele para depois fazer a medição. Ok, pessoal? Só. Então, continuando aí, né? Vou falar também da rede elétrica e suas características, né? Então, para ser possível o uso de equipamentos eletrônicos, né, é preciso então que a minha energia elétrica apresente valores adequados. Então, a gente sabe que aqui na região, aqui eu falo região centro-oeste, a gente utiliza 220 volts alternado, né? Alguns centros aí, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, utilizam 110 ou 127 volts também em tensão alternada. Então a gente tem que estar atento às diferentes regiões do nosso país. Bom, então a geração, né, como eu falei, né, gera-se energia numa hidrelétrica, né, nossa principal matriz energética ainda é a hidrelétrica, né, mas a gente vai aos poucos diversificando, né, hoje está muito em evidência a geração solar, né, a gente também tem a eólica, aos poucos a gente vai diversificando a nossa matriz. Bom, teletransportada, né, através dos condutores, né, e disponibilizado para os consumidores finais, são as indústrias, os comércios e as residências. Bom, e entre as geradoras e os pontos consumidores, né, vai ter as subestações, que as subestações vai ser uma espécie de transformador, né, de tensão. Então, ele vai adequar a tensão elétrica mediante o uso dos transformadores. Bom, as nossas residências, né, e até as indústrias, né, mesmo elas utilizando uma rede trifásica, mas elas são consideradas de baixa tensão, né? Então, os consumidores finais geralmente são baixa tensão, mesmo sendo trifásico aí a 380 ou 220 volts, é considerado baixa tensão. Então, eu preciso fazer essa diminuição de tensão até chegar na tensão de consumo, né, que é dos nossos aparelhos aí, das demandas em geral. Bom, então após os ramais de ligação, a gente tem os chamados ramais de entrada, né, que são os fios acessórios de responsabilidade do consumidor, né? Então, o que que acontece? A concessionária, ela é responsável pelas subestações, que vai pegar da geração e vai diminuir a tensão até chegar a 220, por exemplo, na nossa residência, 220 monofásico, né? Mas, de qualquer forma, ela oferece as três fases de neutro. Então, ela vai chegar até o poste, lá no poste da nossa residência, fornecer os 220. Aí, por exemplo, do poste para dentro de casa, aí é da nossa responsabilidade fazer as devidas instalações corretamente, conforme a norma para instalação de baixa tensão, que é a 5410, NBS 5410. Bom, como eu falei lá na parte transformadora, agora a gente vai fazer essa relação, né, relação entre a tensão primária com o número de enrolamento, né, também da primária e do secundário, que é dado por essa fórmula aqui, né? Então, a tensão da primária dividido pela tensão secundária é igual ao número de rolamentos da primária sobre o número de rolamentos da secundária, né? Então, aí eu tenho essa relação, correto?
Bom, pessoal, então, como eu falei, né, tem essa relação, né? Ah, bom, além disso, eu posso também relacionar, além da tensão, a corrente, né? Só que a corrente agora faz uma inversão, tá? A corrente do secundário sobre a corrente do primário é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Faz só uma inversão aí, né? Que aqui a gente observou que aqui é a tensão do primário sobre o secundário, agora é a corrente do secundário sobre a corrente do primário, né? Então faz só essa inversão aqui na corrente, né? Bom, então, pessoal, outra coisa que a gente tem que ter a noção também é a chamada as fases, né? Então, a rede trifásica, né? Então, a gente tem três fases, né? Três fios ali, três condutores de fase e um neutro, né? Um condutor neutro, em que ele pode ter uma tensão entre, aqui está dando 127 entre fase e neutro, pessoal, 127 algumas regiões. Na nossa, entre uma fase e neutro, 220, e entre 200, 220 e 220 dá o 380, né? Que aqui é só multiplicar por raiz de 3, né? Então, se a gente fizer uma continha rápida aí, ó, então, 220 vezes é, 220. Opa, peraí. Vou colocar aqui, ó, raiz de 3, colocar vezes 220, 381, ou seja, 380 volts, né? Então, entre fase e fase ali vai dar 380. E aqui entre 127 e 127 dá 220, que é por raiz de 3, né? A gente está lidando com três fases aí, né? Além disso, tem a frequência de sinal, né? Como é uma tensão alternada, então ela é uma tensão que vai variar no tempo, ou seja, ela é cíclica. Esse ciclo a uma frequência de 50 ou 60 Hz. No Brasil é 60 Hz e na Europa ela é 50 Hz, né? Então, como eu falei, né, a tensão alternada ela é uma tensão que vai variar no tempo e cada fase ela vai ter o mesmo ciclo, né, a mesma frequência, porém defasadas entre elas em um ângulo de 120 graus, né? Então, por isso que você não pode falar que uma tensão é o triplo da outra, é uma relação de ângulo, então por isso que é raiz de 3, por isso que geram ali um triângulo, vamos dizer assim, equilátero cujo lado ali é raiz de 3, por isso que tem essa relação de um vezes raiz de 3, não triplo, né? Como se é, como se imagina, né? Bom, e mesmo sendo alternada aqui, pessoal, e defasada, todas as três, né, ela tem a mesma amplitude, essa amplitude que é o valor que a gente tem aí, né? Então, ela vai ciclando no tempo aí, né? E na ligação, principalmente em motores, né, o modo de ligar aí, para dar diferentes tensões, a gente tem a ligação estrela e triângulo. Quem já viu aí, né, já falou já mexeu com a parte elétrica, já viu falar na partida estrela triângulo, né? Ou o que vem a ser isso? É uma partida, né, que você coloca inicialmente a uma alta tensão para dar menor corrente, depois você coloca na tensão nominal para gerar a corrente nominal, né? Então você aumenta a tensão no primeiro momento para diminuir a corrente, né? Para depois colocá-la na tensão normal para gerar a corrente nominal. Então, é justamente para diminuir os picos de corrente que dá, por exemplo, na partida direta. Então, o modo como eu ligo aqui, faço a ligação nos terminais, principalmente do meu motor, ou qualquer seja o meu aparelho, ele vai indicar uma tensão correspondente. Bom, é, se eu tenho a rede trifásica, que são três fases e um neutro, a monofásica eu posso pegar, então é de responsabilidade, por exemplo, da geradora ter dar pelo menos três fases, a gente pega pelo menos uma fase e um neutro para gerar uma rede monofásica, né? Então, posso pegar uma das fases e nunca pegar fase, pessoal, porque como eu falei, você viu que dá uma tensão maior, né? Então, a tensão, uma fase, um neutro, dá aquela tensão nominal que a gente utiliza aqui, né? Ou 220 ou 110 volts, né? Da mesma forma, né, de 50 Hz ou 60, dependendo da região, o nosso aqui é 60 Hz, né?
Da mesma forma, vale as mesmas regras para o trifásico, só que no caso a gente vai ter só uma tensão alternada no tempo, né? Bom, aí com relação à comparação, né, a gente sempre tem que comparar um sistema com o outro. Por que que eu tenho um sistema trifásico, faz tudo monofásico? Bom, eles vão ter algumas vantagens, né? Primeiro, o sistema trifásico, ele vai ter uma melhor distribuição das cargas em cada fase, né? Então vai diminuir assim variações devido ao uso excessivo de carga em apenas uma das fases, né? Ou seja, eu garanto melhor equilíbrio dessas fases. Vamos supor aí que fosse uma fase só e distribuir para diferentes demandas de consumo, principalmente indústria e comércio, que a carga de consumo é muito maior. A gente daria muito mais problema, né? Porque, por exemplo, já que a indústria e o comércio tem uma alta demanda, a, as residências também ficariam com uma demanda menor. Isso daria muito problema de desequilíbrio de fase, né? Então, por isso é bom ter as três fases, que garante principalmente essa distribuição mais homogênea. O tamanho dos motores trifásicos, né, menor que os monofásicos. A gente tem motor elétrico monofásico, sim, porém ele é mais caro. Além disso, eu preciso de utilizar, por exemplo, outras formas para fazer uma partida de um motor monofásico. Então, utilizar um capacitor, é, é, outros artifícios, né, para poder fazer esse motor arrancar, né? Apresenta também um melhor rendimento, quando utilizado com motores trifásicos, um menor custo de geração e transmissão. Então, lugares que utilizam um sistema trifásico, por isso ele tem uma instalação um pouco mais robusta, mais cara, porém ele tem um consumo de energia menor. Ok, pessoal. Então, com isso, então, eu finalizo mais uma aula. Aí na próxima aula eu vou falar então das aplicações, né, dos comandos elétricos, né? Se a gente já viu aqui a parte dos fundamentos, a gente vai ver esses comandos elétricos, ok? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí. Só entrar em contato. Bom, desejar a todos, fiquem com Deus aí. Até a próxima.